Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9. Vamos pensar sobre o tema, vós sois para. Vamos ler o texto, 1 Pedro 2, 6 a 9. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma história, meus irmãos, nos dá conta de que dentro de um antigo baú empoeirado se encontrava, em meio a algumas bugigangas, uma pequena moeda. Essa moeda estava escurecida, desgastada pelo tempo e com sinais de que ela havia sido muito manuseada. Contudo, nada era sabido sobre o seu valor e já havia muito tempo que ela fora esquecida dentro daquele baú. Um dia, porém, o baú foi aberto e, após ser vasculhado, aquela moeda foi encontrada. O homem que a descobriu levou-a primeiramente a um economista para que ela fosse examinada. O economista, ao ver a moeda, negligenciou-a, afirmou a sua antiguidade, mas desprezou o seu valor. Não conformado com a avaliação, o dono da moeda se dirigiu a agora um conhecido especialista em raridades. Não mais um economista, mas um especialista em raridades. E ao apresentá-la, ele de imediato pôde perceber nas feições do homem um certo ar de interesse e curiosidade. E daquela moeda foi retirada toda a escória e o seu brilho começou a ressurgir. E depois de uma análise detida, o especialista voltou-se para ele e declarou ser ele possuidor de uma peça de imenso valor, uma rara moeda de ouro. Na verdade, aquele era um exemplar único. Uma outra história, meus irmãos, nos diz de um rei que tinha tudo. Era rei, né? Tinha tudo, menos felicidade. Além da felicidade, nada mais lhe faltava. Seu país estava em paz e, no entanto, ele não era feliz. E quando todas as possíveis medidas falharam para trazer felicidade àquele rei, os seus amigos resolveram ir em busca do conselho de um sábio. E o sábio sugeriu que o rei usasse uma camisa do homem mais feliz do reino. Então eles foram em busca do homem mais feliz do reino. E pouco tempo depois, o homem mais feliz do reino foi encontrado. Contudo, o problema permaneceu sem solução, porque o homem mais feliz do reino não tinha nenhuma camisa para vestir. Então veja que história interessante, meus irmãos. Um tinha tudo, entre aspas, mas não tinha felicidade. O outro não tinha nada, entre aspas, nem uma camisa, mas o tesouro precioso que é a felicidade não lhe faltava. No nosso texto inicial, meus irmãos, 1 Pedro 2, de 6 a 9, nós vemos que nós somos possuidores de uma grande riqueza. E essa riqueza é uma riqueza que enche o nosso coração de alegria, de felicidade.
Existem pessoas desobedientes para as quais Jesus se constitui uma pedra de tropeço, diz o texto. Mas nós que nos rendemos a Jesus pela fé, nós que não somos desobedientes, nós somos, diz o texto. Algumas coisas aí. Primeira coisa é geração eleita ou raça eleita, dependendo da versão que você tem aí em mãos. Isso significa, meus irmãos, que nós somos um grupo de pessoas que tem uma vida em comum em Cristo, e somos um grupo de pessoas que tem uma descendência comum. Todos nascemos de novo em Cristo, e esse novo nascimento em Cristo fez de todos nós filhos de Deus. Então, nós somos a geração eleita, o povo de Deus. A seguir, meus irmãos, o texto diz que nós somos sacerdócio real. E isso significa que nós fazemos parte de um reino em que cada cidadão serve como sacerdote, o seu próprio sacerdote. Você é o seu próprio sacerdote. Você pode, por si mesmo, achegar-se a Deus, interceder por você, interceder pelos seus, oferecer sacrifícios de louvor, você mesmo, a Deus. Somos, cada cidadão, cada um de nós, o nosso próprio sacerdote. A seguir o texto diz que nós somos nação santa. Isso significa que nós, juntos, somos um grupo de pessoas a quem Deus em Cristo purificou e está purificando. E a quem Deus em Cristo separou para ser dele, né? Uma nação santa, uma nação separada por ele, para ele. Então, uma nação, um povo, né? A quem Deus em Cristo separou para ele e continua separando para ele. Depois o texto diz que somos povo adquirido, ou dependendo da versão que você tem em mãos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós fomos remidos por Deus em Cristo e, portanto, pertencemos a Deus. Isso significa que Deus nos levará para um bom lugar, mas significa também que nós não podemos agir como melhor nos pareça. O nosso ser é agora, como disse alguém, localidade da glória de Deus. Então somos um povo adquirido por Deus e as nossas ações agora tem que ser segundo Deus e não segundo a nossa própria cabeça, não segundo o melhor nos pareça. E depois o texto diz que nós somos pessoas a quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é a razão, meus irmãos, de Deus ter nos tornado nesse povo, nessas pessoas? A razão está no próprio texto, na parte que diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então, a razão de Deus nos ter tornado nessas pessoas, nesse povo, é para que nós anunciemos as suas virtudes. Disse alguém muito acertadamente que um privilégio envolve responsabilidades. O povo de Deus deve tomar a peito a sua tarefa, a saber, a declaração das excelências ou dos feitos admiráveis, das grandezas de Deus, que os chamou das trevas do paganismo para a maravilhosa luz da salvação. Isso pode ser comparado com as palavras de Jesus, que disse que vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Em outras palavras, olha, vocês têm o privilégio de ser a luz do mundo e têm a responsabilidade de fazer brilhar essa luz diante dos homens. O texto, meus irmãos, de 1 Pedro não está falando sobre um grupo especial de crentes, um grupo separado dentre
o universo dos crentes. Não, ele fala sobre todos os crentes, todos. E, portanto, todos os crentes, eu, você, todos os crentes, somos responsáveis por anunciar os feitos admiráveis de Deus, especialmente a salvação que ele proveu em Cristo. Sem importar qual o grau de conhecimento, qual o grau de intelectualidade nós possuímos, nós temos que anunciar enquanto vamos vida afora, segundo Deus nos concede. Temos que anunciar os feitos admiráveis de Deus. É Deus quem dá o crescimento, nós sabemos disso, mas nós somos os responsáveis por lançar a semente. Nós não temos o poder de converter ninguém, mas é nossa responsabilidade anunciar, especialmente pelo testemunho de uma vida santa, de uma vida dedicada a Deus. Então, repetindo aquilo que nós temos no texto e finalizando, veja bem, presta bastante atenção. Vós sois. O que vós sois? Geração eleita ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo de propriedade exclusiva de Deus, pessoas a quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que anuncieis as virtudes ou as excelências, os feitos admiráveis, as grandezas de Deus, do Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vós sois para. Essa é a mensagem que eu trago ao seu coração nessa oportunidade bendita que Deus nos dá, com o pedido, meus irmãos, de que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações e que nós possamos, de fato, gozar desses privilégios que temos, mas também cumprir com as responsabilidades que esses privilégios colocam sobre os nossos ombros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua saúde, as suas finanças, que Deus abençoe a sua vida como um todo, no geral. Amém.